Alô, alô, minha gente querida! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Sociedade CCA, aqui no YouTube. A gente fica muito grato com a audiência de vocês e hoje é um divisor de águas aqui no nosso canal. Hoje nós temos uma surpresa, hoje nós começamos o nosso projeto Diálogo. Daqui a pouco vocês vão saber o que é o projeto Diálogo, porque antes nós vamos falar sobre a galera que apoia a gente aqui no nosso canal, né? Nós temos aqui a NetFibra Telecom, que está com a gente aí já apoiando, né, o nosso canal. A NetFibra Telecom, lembrando que é na velocidade da luz. Nós também temos o apoio do Hotel Paineiras, né, onde você hospeda com muito conforto aqui em Paineiras. E também temos o apoio do Ozimotos, né, que é o nosso amigo aqui, o Osimar. Ele que dá socorro na galera aí, né, dá aquele trato na motoca geral aí da turma aí, deixa elas, ó, rebentando de bom, né? E é isso aí. Também a gente tem o apoio da Pousada Dona Irene, que inclusive é onde nós estamos fazendo a gravação desse vídeo hoje. Estamos aqui nesse local aconchegante, muito bacana aqui. E é isso aí, vindo a Paineiras, hospede-se aqui na Pousada Dona Irene ou no Hotel Paineiras. Hoje, galera, nós estamos com um convidado muito especial e depois da vinheta vocês vão conhecer o pastor Douglas Souza, que a gente fica muito feliz dele ter, né, aceitado o nosso convite de estar aqui hoje concedendo essa entrevista conosco aqui, um bate-papo muito bacana, descontraído, daqui a pouquinho, depois da vinheta do nosso canal. É isso aí, galera. Estamos aqui então, né, com o nosso querido, né, já amigo, o pastor Douglas. Ele está hoje aqui para contar um pouco da sua vida e, né, de uma maneira descontraída. E também, na sequência, a gente vai... o Osimar vai estar passando aqui algumas perguntas bastante interessantes, bastante pertinentes aqui a respeito da espiritualidade, né, do pastor Douglas. Enfim, vai ter muita coisa interessante que compensa você acompanhar até o final do nosso vídeo. Mas antes, pastor, seja muito bem-vindo. Osimar, pega na mão dele porque eu estou meio longe. Um prazer muito grande receber o pastor, ter aceitado esse convite. Pra gente é uma honra, tá bom? Obrigado. Amém. É isso aí, galera, tá cheio de gente bonita aqui, né? Eu, lindo, maravilhoso, o Osimar também é um modelo e o pastor também é um cara, né, obrigado. Bastante apessoado, né? Opa, obrigado. É isso aí, pastor. Então, mais uma vez também, seja muito bem-vindo, mais uma vez, obrigado, né? E vamos embora, né? Sim. Vamos então aqui cumprir essa missão nossa de hoje. Pastor, é o seguinte, a gente quer saber de tudo a seu respeito hoje. Vamos lá. Conte-nos tudo, não nos esconda nada, tá pronto, bom? Tô pronto. É isso aí. Primeiramente, quem que é o pastor Douglas, de onde você é, né, de qual região do Brasil você é, e conte também o que te trouxe aqui em Paineiras, mas antes, primeiramente, conte, né, quem que é o pastor Douglas, que a gente quer te conhecer, nossa audiência. Oi, gente, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Isso Não aí. sei que hora que o ouvinte vai tá acompanhando. Para mim é uma alegria, né, poder estar participando com vocês. Em off aqui eu já parabenizei, né, por essa iniciativa e dizer que vocês já ganharam, no mínimo um inscrito vocês ganharam. Opa, isso aí, fazer ó, parte beleza. aí e acompanhar vocês, tá? Muito obrigado. Pastor Douglas, eu acredito que eu sou um bom pai, um pai que cobra bastante. Isso é importante. Eu sou um filho ausente devido à minha chamada, né? Eu devo... devido ao nosso sacerdócio, nosso ministério, eu tenho muito pouco tempo com a minha mãe, não tenho pai. Meu pai faleceu de uma forma muito trágica, né? Que o meu testemunho ele traz isso. Meu pai foi assassinado, então é uma história triste, uma história de vida. Uma outra oportunidade a gente conta sobre isso. Com certeza, porque o pastor vai voltar, galera. Sim, mas na verdade eu sou um cara muito simples, entendeu? Eu sou um pastor, um sacerdote que foge um pouquinho do padrão? Do convencional, Sim. Costumo dizer assim. Mas eu sou um cara que nasci em Belo Horizonte e lá fiquei até 17 anos, quando num sonho de servir as Forças Armadas,
eu migrei para Três Marias, onde tinha parentes lá. E lá a gente tentou, mas por uma questão de saúde, uma irregularidade no coração, sopro no coração, eu não consegui dar sequência a essa carreira. E com 17 para 18 anos eu conheci a igreja, conheci o Senhor Jesus, o vivo. E lá eu aceitei a Jesus e foi me feita uma promessa e que eu vivo dessa promessa. Aí eu vim para Poções e nessa região aqui, eu estava falando aqui com o Osimar em off, já tem 8 anos que nós estamos aqui na cidade de Paineiras. 5 anos em Poções e 3 anos aqui em Paineiras. Se tiver algum vereador nos ouvindo aí, eu quero requerer aí o meu título de cidadão honorário, porque já são 8 anos aqui e é a cidade que eu amo. Eu gosto bastante de Paineiras, me sinto bem, me sinto em casa e é isso. Eu já sou um paineirense já me coloco como paineirense. Não, isso aí a gente fica muito feliz de ouvir isso. Não, pastor, mas assim, a gente fica muito feliz porque, né, primeiramente de você se sentir em casa aqui na nossa cidade, né? A nossa cidade, é igual a gente até conversou aqui numa entrevista que a gente fez aqui com o Alves, que é o dono aqui do estabelecimento, que Paineiras, né, tem os seus problemas, igual toda cidade, sim, mas é uma cidade bacana, uma cidade sim, tranquila, pacata, sim, né? Sim. Tem a galera que é fofoqueira, mas isso é normal em qualquer lugar, né? Isso pequena, aí é complicado. Conte-nos um pouco mais lá da sua infância. Você foi um menino custoso, você foi um menino estudioso e tal, agora que é a hora, né, Osimar? É verdade. Contar tudo e não esconder nada, né? É verdade. E na minha feição, o que você imagina? Eu não sei se eu posso falar. Você tem cara de ter sido um menino custoso, apesar de ser um cara muito tranquilo, eu gostei muito de conhecer, mas quando é criança é outra história, né? Você acertou. A minha infância não foi fácil, né? Na verdade, a gente fica fazendo sempre um paralelo, né? Hoje as crianças de hoje com as crianças de antes. Mas é uma família humilde, né? Trabalhando desde cedo. Em frente à minha casa tinha uma grande igreja católica, uma igreja matriz, referência lá no meu bairro. Eu em Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte, morei também na cidade de Santa Luzia, que é uma cidade metropolitana, muito católica. Você já viu como é que fala aqui em Paineiras, quando a gente se refere a Belo Horizonte? Belo Horizonte, né? Vou lá em Belo Horizonte. Pois é. Aí o que acontece? Aí eu muito novinho ainda, eu tomava conta dos carros das pessoas que iam encostar é o que o pessoal aqui em Paineiras conhece como flanelinha. Então a gente tomava conta de carro, na intenção mesmo de ajudar na alimentação mesmo. Mas como eu hoje faço licenciatura, hoje eu estou formando para ser professor de História. Inclusive já fiz alguns estágios aqui na cidade. E eu fico imaginando, porque eu nunca pensei que um dia eu estaria do outro lado, né? Sempre fui um daqueles alunos que dá trabalho tá para os professores. É isso aí, tá vendo? O passado dele é parecido com o seu, que você também foi menino custoso, né? Olha, um pouquinho, né? Aí agora eu tô vendo o outro lado, mas eu nunca repeti de ano, sempre estudei, minha mãe cobrava bastante, e isso. E graças a Deus não era aquele... Nunca envolvi com coisas erradas, mas a infância era jogar futebol, era brincar, era fliperama, era videogame. Eu tive infância, sabe? Eu tive infância, brinquei bastante. Apesar de ser humilde, igual todos nós aqui, nós tivemos infâncias humildes também, né? Aí, pessoal, a gente tá aqui com o Osimar, o pastor também, mas tá aqui nos bastidores aqui, tá o Eli, que tá por aqui, né? Gente dando boníssima. aquele apoio pra gente, né? O Flávio também, que é o nosso designer gráfico, também o nosso cameraman, enfim, ele é o cara da técnica aqui. E só faltou o Caleb aqui, né, cara? É verdade. Mas é isso aí, falando sobre a infância ainda, também fui meio custoso também, né? Não sei se em Belo Horizonte tinha isso, mas aqui a gente tinha muito negócio de roubar manga do vizinho, essas coisas assim, né? Não sei se lá em Belo Horizonte não tinha essas coisas. Tinha, todo lugar. Isso é universal. Aí, ó, tá vendo, gente? É isso aí, galera, né? Vocês podem ver que o nosso amigo aqui, né, o pastor Douglas Souza, ele é um cara que é um ser humano, né? Que hoje a gente está conhecendo o ser humano pastor Douglas, né? Hoje a gente está conhecendo o Douglas, né? A gente vai falar sobre espiritualidade daqui a pouco, mas é isso. Você quer extrair mais alguma coisa dele, Osimar, antes da gente ir para as perguntas? Eu gostaria de saber do pastor. Já tem quanto tempo que o pastor já é pastor? É interessante. É interessante por quê? Porque quando eu fui chamado para o ministério, assim quando eu aceitei a Jesus, foi me feita uma promessa. Deus me fez uma promessa.
que seria uma promessa de propagar o evangelho. Não propriamente ser um pastor, porque há uma divisão sobre isso aí. Há aqueles que são itinerantes, que a gente chama de itinerante, que prega nas igrejas, que eu tenho essa chamada também. O Eli me vê direto abastecendo ali, vou para Minas Gerais, eu rodo ela toda, alguns estados já fui. Então Deus me fez essa promessa. E depois aperfeiçoou a ponto de eu tomar conta de igreja. Então antes de eu aí tem o início, quando eu aceitei a Jesus, foi um ano de preparação, logo em seguida já comecei a ministrar a palavra de Deus. Que bacana. Me casei, né? Casei, eu tenho 37 anos de idade e eu já tenho 16 anos de casado. Nossa, Né? Então casei muito novo e logo em seguida já comecei a tomar conta de igreja. Então já tem, respondendo a sua pergunta, já são 13 anos, né? 13 anos dirigindo igreja. E desses 13 anos, 11 anos são do lado de cá. Essa região aqui toda, eu já tive a oportunidade de dirigir 5 anos em Poções, estou inteirando 3 anos aqui em Paineiras, já tive 1 ano em Biquinhas, 2 anos em Morada Nova, depois passei um tempo em Três Marias. Olha só. Então lá já se vão 13 anos já Na tomando caminhada. conta, isso, da igreja, tempo exclusivo, né? Fora as pregações que já desde quando eu aceitei a Jesus, eu estou nesse ofício aí de ministrar a palavra. Que experiência, hein, pastor? Isso é muito bom, viu? Muito gratificante, né? Graças a Deus. Com certeza. Antes da gente partir para as perguntas aqui, que o Osimar está super ansioso de começar com as perguntas, eu quero que você fale um pouquinho também é claro que o seu sacerdócio aí como pastor vamos dizer assim, ocupa grande parte do seu tempo, né? Mas quando você está, como se diz, nas horas vagas, o que você gosta de fazer para se descontrair, para respirar, para ficar à vontade? Qual que é tem algum hobby? Jogar videogame. Videogame, ó. Jogo bola. Igual o Flávio também gosta bem do jogo peteca, academia. Por isso que eu falo que eu fujo um pouquinho do convencional. Talvez você vai entrevistar um outro pastor, um outro sacerdote, porque eu sou muito sincero, né? O pessoal que trabalha comigo, o pessoal da igreja, eu sou muito sincero, a minha vida é um livro aberto, eu não escondo nada, não me visto como um super-homem, eu tenho minhas fraquezas, minhas dificuldades e mostro para os irmãos. Então eu não tenho peles ou capas não, eu sou o Douglas. Deus me chamou assim. Vive o Cristo, né? Deus me chamou assim, então eu preciso ser sincero, porque todas as coisas estão nuas e patentes perante Deus. Como é que eu vou querer esconder? Não é pecado, mas é uma vida. Igual você me perguntou, eu tenho um filho de 13 anos, que é maior do que eu, e eu tenho uma princesa de 4 anos, Davi e Esther, na qual eu mando também um abraço e um beijo para minha esposa também, que se eu não falar aqui, aí chega em casa, porque o problema é igual. Vai ter algum problema, né? É igual. Vai ter uma retaliação. Tem. Então é isso, eu cozinho, eu ajudo a minha esposa. Aí, Elio, deu certinho. Vocês Não podem, é isso, de repente, fazer uma, Não né? é isso? Imagina, pra gente fazer um vídeo de um pastor Quanto na tempo, cozinha. Eu tenho 20 anos que eu tô com a minha esposa, Parabéns. tenho 36 anos de idade. Parabéns pra ele. Tá na minha 16 frente. anos eu conheci ela no meu aniversário, 16 anos, e tô até hoje. Parabéns. Um pouco Eli. apressado, não é? Um filho de 12 e tô fazendo 6 hoje, o Fernando. Ah, bacana. Hoje é abração, aniversário do filho Fernando. do Eli. Um abraço pra ele, né? Parabéns. Eu acho interessante, porque eu observo a vida e observo os tempos também, as coisas mudando. Até a gente vai ter uma pergunta aqui um pouquinho cabeluda sobre isso depois. Sim. Porque a gente está 2023, gente. Sim. Então, hoje, pede que seja assim, desse jeito, né? Sim. E não só na parte evangélica, em todas as vertentes religiosas, Perfeito. o pessoal precisa evoluir junto com a Perfeito. comunidade, porque não adianta, né? Eu imagino, se a minha visão Perfeito. de você estar hoje em 2023, querer conduzir, né, vamos dizer, os seus fiéis, o pessoal, né, da igreja, como se fosse há 50 anos atrás. Perfeito, Não tem perfeito. como, né? Isso é a minha visão. Sim, correto. Então, bora lá partir para as perguntas, Osimar? Vamos lá, ué. Pastor, Sim. primeira pergunta. Vamos lá. Eu gostaria que o pastor explicasse sobre o batismo, Ok. né? Que está escrito em Mateus, né, capítulo 3, onde fala como João batizava as pessoas, né? Sim.
Porém, hoje em dia, as igrejas batizam em tanques, dentro de pátios de igrejas. E qual que é o certo? Em tanques ou em rios, águas correntes? Qual que é o certo? Ou não tem o certo ali, sendo batizado em águas? Qual que é o certo? O pessoal gostaria de saber, o pessoal de casa. Tá bom, tá bom. Tá bom. Osimar. Osimar, isso. Eu não gosto muito da palavra certo ou errado. Porque você foi muito bem quando você diz, ou talvez não é certo, o que o senhor pensa? Isso. Na verdade, o batismo, o que é? Ele é um ato público que a pessoa ela reconhece uma nova vida. Aí, se você for pegar o contexto que vocês prepararam aqui, João batizava, João era totalmente fora dos padrões. Você pensa comigo, um camarada que vestia roupa de pelo. Aí, se você for observar, a roupagem de pelo, ela era do Antigo Testamento. O profeta Elias vestia com pelo. Então, ele não era... João estava fora dos padrões da época, no que se diz respeito à moda, a vestuário. Certo. A dieta de João, ele comia mel silvestre com gafanhoto. Não sei se alguém aí tem costume de comer gafanhoto. Eu nunca comi. Só para vocês entenderem. Não tem coragem. Então, João era fora dos padrões. A pregação de João era o seguinte: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João está chamando o povo de cobra, de serpente. Agora vocês imaginam, senhores, uma igreja em que o pregador chama os fiéis de cobras. E detalhe, a igreja era sempre cheia e era nas margens do Jordão. Então João propunha o quê? Um batismo para arrependimento. O batismo de arrependimento. E o exemplo, o batismo em águas, ele traz para nós um pensamento. Quando a pessoa desce às águas batismais, é como se o velho homem estivesse sendo sepultado nas águas. Tá? Isso é interessante para os ouvintes, né? Porque às vezes, por que acontece isso? Ele é batizado, o velho homem exemplo, sepultado nas águas e nasce um novo homem. E Jesus disse isso para Nicodemos. Quando encontra com Nicodemos, João capítulo 1, se eu não me engano, João capítulo 2, ele diz o seguinte, João capítulo 1 ou 2. Interessante é que Jesus encontra com Nicodemos e diz o seguinte: o homem precisa nascer da água e do Espírito. Então tem essa perspectiva. Ele é sepultado nas águas e nasce uma nova pessoa. Nós, assembleianos, gostamos de nos aproximar cada vez mais do que a Bíblia fala. Então a Bíblia fala do Rio Jordão, nós gostamos de batizar em águas correntes, mas nós também já batizamos em piscina, em tanque, em represa. Mas o importante, já batizamos em piscina? Eu já tive a experiência de batizar uma senhora que já estava debilitada na cadeira de rodas, e nós batizamos ela estava com a sonda no nariz, ela queria se batizar, então nós tivemos todo esse cuidado de batizar ela na represa de Três Marias, mas com muita dificuldade. Então eu entendo que não é relevante saber aonde é batizado. Para nós, precisa ser por imersão, certo, o corpo todo na água, que vai simbolizar o sepultamento do velho homem e o surgimento do novo homem. E só para ser preciso, é João capítulo 3, né? Nós estamos ao vivo, nós estamos aí, eu preciso falar para os irmãos. Mais uma coisa em comum que eu tenho com o pastor Douglas, que com 14 anos eu já pregado em igreja. Isso. Então eu sou desviado. Desviado. Mas eu com 14 anos eu pregava. Afastado, Eli. De férias. Tá certo. Mas sempre teve aquela sementinha, né? Tem, e eu sempre vou à igreja. Isso é bom. Você tá me devendo, né, Eli? Eu sou tipo assim, é igual aqui, na igreja Assembleia, que eu moro no fundo da igreja. Então eu, querendo ou não, eu participo dos cultos, todos os cultos. Eu escuto de casa. Então tá cansado de me ouvir pregar lá. Só que o bom é ir lá pessoalmente. Isso, eu tô achando que eu vou levar os irmãos lá pra ficar comigo lá. Vinde à casa do Senhor. Olha aí.
né? Partindo então para a segunda pergunta. Isso, vamos lá, pastor. Gostaríamos de saber sobre o véu. Opa! A Bíblia ensina que todas as mulheres devem usar o véu todas as vezes que for orar. Certo? E aí, qual a sua opinião sobre o véu? Tem que usar ou não? E como se diz, na íntegra está escrito, né? Todas as mulheres, né? Usar, porque põe o véu na hora de orar. Sim. É necessário? É um hábito? Qual que é a visão do pastor sobre o véu? Sim. Eu vou tentar explicar para vocês aqui. A questão do véu é cultural, né? A gente vai ouvir falar sobre o véu na igreja de Corinto. Era tradição. Havia uma questão lá sobre as mulheres raspar o cabelo ou não. Então Paulo propôs isso não para todas, mas é para algo cultural. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem muitas igrejas, Assembleia de Deus, vamos falar para o nosso nicho aqui. Usar bermuda para os homens não é correto, né? Mas você chega num lugar igual Rio de Janeiro, que é muito calor, o pessoal usa. Então não é pecado usar ou não usar, é coisa que é costume, é cultural. Entendi. Então se vocês tiverem uma experiência, uma hora procura um culto na África, Assembleia de Deus na África, vocês vão ver totalmente, a cultura é diferente. Então o apóstolo Paulo estava falando para um povo específico, as mulheres de Corinto, que havia essa questão, havia essa importância, entendeu? Das mulheres, porque lá é o seguinte, muitas mulheres que eram prostitutas estavam se convertendo. E as prostitutas, elas tinham, se eu não me engano, o cabelo raspado. Então, para não ser confundida, porque a cultura é totalmente diferente, a gente está e graças a Deus as mulheres conquistaram muitos direitos, não é isso? Hoje, graças a Deus, as mulheres hoje têm... Mas nós estamos falando de um tempo onde a mulher não tinha direito de se manifestar numa reunião. Nós estamos falando de um tempo, as mulheres, hoje, eu não estou fugindo do assunto, é o mesmo assunto. Eu sento numa cadeira, num banco de faculdade, gente, 80% são mulheres, parabéns para elas. Né? Hoje você senta dentro de uma cadeira você senta numa cadeira de autoescola, 70% são as mulheres. Parabéns para elas. Né? Nós, homens, morremos mais cedo. Por quê? Porque não procuramos médico, não estamos nem aí. As mulheres estão... Então, nós estamos falando de um contexto em que as mulheres não tinham esse poder de fala. Elas não tinham essa importância na cultura da época. Então, a mulher ela era confundida, ela mudou de vida, mas a pessoa olhava, opa, ela é prostituta. Então não tinha, então colocava-se o véu, não só na hora de orar, mas na hora de congregar, de vestir, para que a pessoa pudesse entender, opa, essa mulher se converteu ao cristianismo. Essa mulher agora é cristã. Então agora ela não tem mais esse tipo. Aí vem trazendo, algumas igrejas adotam, e eu não tenho dificuldade nenhuma, porque é o seguinte, se a pessoa tem como sagrado, quem sou eu para profanar? Entendi. Entendeu? Se a pessoa, inclusive, se você me permite, num testemunho aqui, nós fomos visitar um casal que congregavam em outra igreja e foram para a roça, e a gente está tentando trazer eles para congregar com a gente na nossa igreja, e a irmã, ela tem o costume de usar o véu. Ela diz, pastor, mas como é que ela não usa? Eu falei assim, fica à vontade. Você precisa estar bem. Na casa do Senhor você precisa ter liberdade. Porque o Espírito de Deus só trabalha onde há liberdade. Então eu não acredito que é errado, que é certo. Eu acredito o seguinte, eu gosto muito assim, o Espírito de Deus está te condenando, você está sentindo mal, você está sentindo, pastor, vestes para ir para a igreja. Você está sentindo mal, você chegou diante do Espírito, poxa, eu estou indo para a casa do Senhor, eu estou bem. Eu tô bem, eu tô elegante, tô vestido legal, não tô provocante, estou bem, então vai. Se não tem condenação. Isso é importante, porque, veja bem, o pastor não tem o hábito, mas também
não, Respeito. né? Se a pessoa se sente bem, Até porque é o que eu gosto de falar. A gente tem que entender que a gente está na casa do Senhor, mas a gente não é Jesus. Então quem vai julgar é Jesus. Sim. com certeza. E se a pessoa se sente bem usando, usa, né? Não tem problema, não é verdade? Sim, sim. Pastor, então vamos para a terceira Vamos lá. pergunta. Queremos entender sobre o pão ázimo, Sim. que está escrito em Mateus, capítulo 26. Foi usado na celebração de Jesus, né? E seus discípulos. Porém, algumas igrejas usam o pão de padaria. Sim. Qual a sua opinião se ázimo, a palavra ázimo é sem gosto, né? Pureza. Tá. O pão de padaria, ele tem fermento. Perfeito. Isso é a minha visão, né? Qual a opinião do pastor? Pode usar o de padaria ou tem que ser o pão ázimo mesmo? Qual que é o certo, assim? Qual que o pastor, assim, se vê, qual que é o certo? Pode usar o de padaria ou não? Ou pode também? Tanto faz? Eu prometo ser mais sucinto nas minhas respostas. Eu acho que eu estou delongando muito. O que acontece? Toda cerimônia, a cerimônia bíblica, ela tem algo por trás. E o povo judeu, a nossa cultura, a cultura das igrejas, ela é muito difundida na cultura judaica. Então a gente vive isso. A igreja, eu tenho essa mania de querer voltar lá atrás. Mas eu acredito ser interessante. Não tem problema. Eu acredito ser interessante. Só um exemplo, nós estamos falando sobre os pães ázimos. Mas presta atenção, o Império Romano condenou o povo judeu de canibalismo. A gente parece assim, nossa, mas que loucura. O povo romano, o Império Romano condenava os judeus de canibalismo por causa da Santa Ceia. Porque Jesus diz, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Só que era literal, não era na prática. Então, Jesus estava falando de uma comunhão. Essa questão dos pães ázimo aqui é porque simbolizando um período amargo que o povo judeu passou. Então, o povo judeu tinha algumas festas. As festas das cabanas simbolizavam o período que o povo foi nômade, não tinha onde morar, ficava nas cabanas. Então eles gostavam de vivenciar isso. O povo judeu tem muito memorial, lembrar dos tempos difíceis. Então, quando eles colocavam na boca o pão sem fermento, o pão sem gosto, eles com ervas amargas, detalhe. Porque aqui não era só sem gosto, eram ervas amargas. Eles saboreavam, eles sentiam aquele gosto e lembravam das aflições dos seus antepassados. Eles não queriam perder a cultura, não queriam perder as lembranças. Então, o que acontece? Para nós, o simbolismo aqui da Santa Ceia não é isso, não é os tempos amargos. O nosso é a comunhão. Então, para nós, é irrelevante no sentido de que é pão amargo, é pão de padaria, como é que é o pão feito. Para nós é a comunhão. A partir do momento que a gente ora e a gente não transforma, mas simboliza na carne e no sangue do Senhor Jesus, ali a gente vai ter a comunhão. Indiferente se o pão foi feito por mim, que também sou padeiro, indiferente se foi feito por um colega de profissão, a partir do momento que a gente ora, não acontece uma mágica, mas há um simbolismo muito forte. Entendi. Que a gente olha para Cristo. Tá bom? Entendi. A partir daquele momento que apresenta para Deus, Deus transforma, né? Sim. Entendi. Sim. Muito esclarecedor. Dando sequência, então, agora vamos para a quarta pergunta. Quarta pergunta. Você está gostando, Zumar? Um prazer muito grande estar juntamente com esse pastor que a gente vê conversando hoje com um amigo. Tem muita experiência, viu? É um divisor de água. A partir de hoje, a gente... E eu estou pronto para ajudar vocês. E a gente vai Isso aí, precisar, obrigado. com certeza, a gente dispensa não. Tamo junto. Virar de novo, quando a gente for fazer ao vivo, né? A gente vai fazer podcasts aí sim, vai responder legal. perguntas da galera. Sim. Pode preparar aí, porque Beleza. vem coisas boas pra frente aí, muita coisa esclarecedora nesse nível aí pra mais. Amém. A quarta pergunta, pastor, então. Sim. Em Hebreus, fala que se deve obedecer vossos pastores. Uhum. Gostaríamos de saber mesmo, estando escrito pastores,
né, masculino. Podem também existir pastoras, pode ser líder de um templo, aí, de uma igreja. Aí, essa pergunta aí. Vamos lá. Eu falei para vocês aqui que a cultura da época, a mulher não tinha direito de falar em uma reunião. Ela não tinha direito de se manifestar. Então a Bíblia, lógico, não vai falar sobre pastoras, porque lógico que não há. Embora o ofício de pastorear ovelhas era quase que dividido. Havia muitas pastoras na Palestina, muitas. Tanto que a esposa de Moisés era uma pastora. Então o ofício existia, mas tomar conta de uma determinada grupo de pessoas, a Bíblia não fala sobre esse ofício de pastor. Embora tenha muitas mulheres importantes na Bíblia. Se o ouvinte quiser pesquisar, nós temos Débora, que foi uma juíza importantíssima, né? Nós temos que falar de Eva, que foi, né, a primeira mulher. Então nós temos muitas mulheres importantíssimas na Bíblia. Mas com ofício pastoral, nós não temos essa base bíblica, talvez devido à cultura. Pastor Douglas, o que o senhor acha hoje? Eu acredito o seguinte, eu acredito naquela palavra que Jesus disse. Aquele que não é contra nós é por nós. Verdade. Entende? Então, se a pessoa está pregando a palavra, detalhe, a palavra, porque nós temos aqui a Bíblia Sagrada, ela usada de forma correta, ela é uma bênção. Mas se ela for usada de forma errada, ela se torna uma arma. Ele é o nosso manual, né, Porque pastor? o próprio... Já falei isso várias vezes. Eu concordo com você. Eu tenho esse pensamento desse jeitinho. Mateus capítulo de número 4, o diabo debateu com Jesus na palavra. Então o diabo usa a palavra. Então a gente precisa ser... Isso indiferente se é homem ou se é mulher. Porque eu acredito o seguinte. Quando a pessoa está pregando, falando a palavra de Deus, nós acreditamos que não é o homem que está falando. Não é o sexo masculino ou feminino. Quem está falando é Deus pela pessoa. A pessoa é um instrumento. Verdade. Então Deus não está limitado a se é homem ou se é mulher. Porque quem fala através da palavra, da pregação, nunca é o homem ou a mulher. É sempre o Espírito Santo de Deus. Então eu sou bem tranquilo nisso aí. Mas eu vejo, a Bíblia não dá respaldo, mas eu acredito que se é uma pessoa, se é uma mulher que tem comunhão com Deus, conhece a palavra, tem o respeito da sua sociedade, porque é igual a gente falou, sobre o respeito, né? Deve respeitar e obedecer os vossos pastores. Eu não sou contra, não. Eu estou aqui quase explodindo de alegria. Entendi. Por quê? Porque isso aí tem a ver com o que eu penso. E outra coisa, eu fico muito feliz de você pensar desse jeito, né? Conduzir desse jeito. Por quê? Porque a pessoa, para estudar a Bíblia, eu penso que a pessoa tem que ter uma noção também e buscar o outro conhecimento histórico também. Com certeza. Né? Porque ajuda, não adianta, claro, palavra de Deus e tal, mas a gente tem também que, né, eu gosto muito de, não sei se você conhece o trabalho do Rodrigo Silva, gosto Sou muito fã dele, de ver por quê, porque ele não se prende só Arqueólogo. ele é arqueólogo, então ele vai atrás desse contexto histórico também, entender que hoje é uma realidade, aquela época era outra, naquela época era um pessoal primitivo, Perfeito. né, e hoje tem coisas que não tem como aplicar na nossa vida hoje. Perfeito. Né? Perfeito. Então muitas denominações precisam abrir a mente para isso. Sim, Né? sim. 2023. Sim. A palavra é a mesma. Antes da gente dar sequência aqui, Osmar, vamos fazer o seguinte, vamos mastigar? Olha aí. É vocês que sabem, né? Não, a gente Vamos tem lá, aqui ué. tem um suco ali, a gente tem um pão de queijo, ou vocês preferem doce? Falando nisso, acho que a gente pode... E aí, o que vocês acham? Doce ou salgado? Uai, por mim, pode... Vamos fazer o seguinte, vamos Vocês dar uma sabem. moral para nossa amiga... Eu vou Pode editar ser, aqui ué. o seguinte, eu penso que a gente pode dar uma moral agora para nossa amiga Maria Formiga, né? Isso, que a Camila com trouxe aqui certeza. pra gente aqui, doces ali. Cara, eu tô olhando aqui, sério? Eu tô salivando aqui. Pastor, aproveitando que a sua proximidade aí com os doces, Qual? vou na sua opinião aí. Eu tô de olho muito tempo nesse aqui, ó. Rapaz do O céu, que olha será que que é isso coisa. aí, gente? Esse aí. Eu- Mini ovo. Bom demais.
Olha aí. Rapaz, e a gente tem aqui, Bacana, ó. hein? É o nosso amigo O nome da menina é Maria Formiga? Maria Formiga. Ela trabalha com doces artesanais. E olha só que interessante, né? E ela trouxe aqui pra gente ter até um cardápio aqui, ó. Eu não vi, mas vou dar uma olhada aqui, ó. É o seguinte, o cardápio de Páscoa da Maria Formiga, galera. Muita atenção aí, ó. A maior novidade da Páscoa de 2023 é isso aqui, ó. Olha o menu degustativo aqui, ó. Pré-Páscoa Maria Formiga. Mini ovos recheados, né? Sabores, brigadeiro tradicional, brigadeiro de ninho com brigadeiro tradicional também, brigadeiro de ninho com Nutella. Olha aí. Rapaz, aqui não tá dando nem pra falar. Também cenoura de chocolate recheada com ninho, meu Deus do céu. Ovo mini completo recheado com bombom sonho de valsa, ovo mini, né, completo recheado com bombom ouro branco. E tem mais, hein? É o seguinte, galera, ó, em breve a agenda de Páscoa da Maria Formiga vai estar aberta aí pra galera conferir e fazer o seu pedido, hein? Embalagem com 3 unidades, tem cenoura recheada, enfim, aqui tem uma variedade aqui de doces super saborosos da Maria Formiga. E eu tava querendo abrir as trem aí. Vamos lá, ué. Então, pode abrir os Pode abrir. ver. O pastor mesmo. Vamos lá. Esse pedido pode ser feito todo dia. Depois eu vou ler o sequência aqui. Olha aí, ó. Olha só que Eli, bacana. faz o seguinte, chega mais pra cá. Eu vou deixar você ficar no meu lugar aqui alguns instantes aqui, enquanto a gente degusta e a gente vai fazer um bate-papo antes da gente ir para a próxima pergunta. Senta aí. Tá. E aí, boa noite, família do CCA, né? Mais uma vez aqui. O André não deixou escapar, né? Vocês sabem que todas as vezes. Ainda mais agora quando tem o docinho, vem mesmo. Fala mais ou menos meia hora. É mesmo, Eli? Então vai lá, Eli. Vamos. E eu tô adorando a entrevista, quero agradecer ao pastor Douglas por ter aceito o convite. Obrigado. Que pra mim foi muito especial ele ter aceitado, porque eu venho convivendo com ele bastante tempo. Eu trabalho de frentista e ele sempre viaja, igual eu estava explicando, e eu fico sempre lá abastecendo ele, a gente conversa, e eu sempre gostei muito. Aí quando surgiu a oportunidade de entrevista sobre nessa área, eu falei na hora que eu queria fazer o convite para o pastor Douglas, porque eu acho que seria uma pessoa mais bem preparada. Não sei o porquê, que veio isso na minha mente, mas está se concretizando, porque estou adorando a entrevista, está tendo um contexto ótimo, excelente, muito esclarecedor, porque já era de se esperar isso, porque a igreja mais antiga, né, a igreja evangélica mais antiga do Brasil, que é a Assembleia, até hoje você passa, tá cheio de membros, todo mundo alegre, todo mundo em comunhão com Deus. É sinal que tá andando em sintonia com a humanidade. Porque a gente não pode ficar parado no tempo. Porque Jesus colocou nós aqui nessa terra para evoluir com Ele. Sim. Não é para ficar sendo respaldado, sendo cercado. Não, é para evoluir com Ele, porque Ele quer o nosso bem. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Então, nós, no mínimo que a gente seja, é feliz. Porque não existe você entrar para dentro de uma igreja para ser triste, para ser preso. Aí eu estou adorando, pastor. Muito obrigado. Pode continuar a degustação, porque Maria Formiga é lindo os doces. É bom, hein? É bom, hein? É maravilhoso. E ela tem como você pedir também todo dia. Ela tem pronta entrega, né? É pudim no pote, barra de chocolate recheada, pão de mel, bolos, donuts, cone trufado, copos de felicidade, mousses, brigadeiros, entre outras opções. Aos fins de semana, eles oferecem sobremesas, algumas opções em salgados para lanche da tarde, também. Tem para todo gosto, o gordinho aqui virou freguês já. Lanche para a tarde, opções saudáveis que não vão interferir na dieta, que isso é muito importante. Hoje em dia o mundo, né, tá dominado pelo colesterol, né? E eu que o digo. E presente também. Se você quer um doce para presentear, com a embalagem bonitinha, com um recado para quem você vai dar de presente, os maridos para as esposas, né? Os filhos. Você pode pedir também. E o telefone dela para contato é o 37 99970 4941. Entendeu? E ela tá no Instagram também, @Maria Formiga Painas.
Aí vocês entram lá no Instagram, que vocês vão ver as fotos, vai curtir bastante. Muito bom. E são excelentes o pessoal, o atendimento dela, do marido dela, são excelentes. Todo mundo vai apaixonar por eles primeiro, depois por Quem outros. que é o marido dela? O meu amigo Marcelo. Não é o Marcelo, não, é o Maurício. É, Maurício, eu confundo o nome dele, eu troco o nome dele direto. São irmãos, né? Beleza. E é muito bonito. Agora eu vou deixar o Agora André você vai voltar, comer, porque né? eu quero comer também. Vai Eu tô lá. babando aqui, tchau. Essa aí, pessoal, o Eli fez muito bem o merchan aqui da Maria Formiga, né? E a gente lembra mais uma vez a galera aqui que tá sempre ajudando a gente, né? É o pessoal da Net Fibra Telecom, né? Do nosso amigo Juliano, que oferece uma internet, ó, de primeira pra galera aí, né? Inclusive eu sou usuário da internet, Eu também. né? Da Net Fibra Telecom. Também. E o slogan, né? É Net Fibra Telecom, você na velocidade da luz. E a gente está aqui, né, lembrando que nós estamos aqui na pousada Dona Irene, fazendo essa entrevista incrível aqui para vocês, né? Certamente a galera vai gostar muito, muito esclarecedora. Eu estou muito, mas realmente de coração mesmo, muito feliz de estar recebendo o pastor aqui. Ele está esclarecendo muitas coisas para a gente de uma maneira, né, incrível, diferenciada realmente. Eu estava comentando aqui com o Flávio enquanto ele falava aqui, e realmente o jeito dele explicar as coisas é muito bom e, como eu disse, realmente acompanha a nossa era de hoje, a nossa realidade, né? Muito bacana mesmo. E agora o Osimar de barriguinha quase cheia, né? Depois ainda tem uns pães de queijo aqui, tem um suco ali pra gente tomar. Verdade. E o Osimar agora vai dar sequência aqui nas perguntas. Até você tinha comentado comigo, depois você quer que eu faça algumas também, pra você descansar, que você descansar o corpinho. Fazer mais uma aqui e passa a palavra pro nosso amigo André. Beleza, será um prazer também fazer essas perguntas aí, né? Na verdade, a gente vai estar lendo aqui, que eu sou mais leigo ainda, né, do que vocês dois, né, nessas questões religiosas. Mas tem uma pergunta que, aliás, as perguntas seguintes aí são todas interessantes, mas tem uma aqui que eu interesse. Eu quero ver o pastor responder essa. É a qual? Qual número? Qual delas? Eu vou deixar quietinho. Não, fala Sim. o número. O número? Isso. É a oitava. A oitava. Ah, tá. Porque eu Rapaz, sou fã do Elon Musk, né, cara? Então... eu achei que era eu que fazia essa pergunta. Não, fica Não, à não. vontade. Se você quiser fazer, fica à Mas vou vontade. deixar- De todo jeito, o resultado, Mas né? vou deixar pro nosso que- amigo André, né? Ficou com bora vontade, lá. então. Vamos dar sequência aqui. Então, pastor, a quinta pergunta, né? É sobre a saudação do ósculo santo. Isso também é muito interessante, ó. Também é conhecido pelo beijo da paz, né? Foi uma forma de cumprimentar criada por Jesus Cristo. Segundo a religião cristã, o ato consiste em dar um beijo na face, né, de outra pessoa em sinal de fraternidade, né? E também não está aqui na pergunta, uma curiosidade minha. Também, além desse ósculo santo no rosto, né, tem também o ósculo santo na mão direita, um beijo na mão direita. Então é isso aí. Gostaria de saber do pastor qual a sua opinião sobre o ósculo santo. Algumas igrejas fazem esse uso e algumas, né, não têm esse hábito, né? Pode parecer que eu estou sempre voltando à mesma coisa, mas é uma questão cultural. Entendi. Na verdade, não foi Jesus que criou essa saudação. Não foi Jesus que criou essa saudação. É uma saudação do costume, da tradição judaica. Nós temos um exemplo muito claro disso quando Jesus é convidado por um fariseu para ir ter uma refeição na casa dele. Quando Jesus chega lá, lembrando que Jesus, naquele contexto, era o rabino mais respeitado de Jerusalém. No que diz respeito, assim, o nome de Jesus estava... Porque Jesus fazia milagres. Jesus era um revolucionário, porque Jesus fazia o que o povo gostava dos milagres, mas Jesus confrontava. Jesus estava quebrando tradições lá de trás, que era o sábado, que o povo respeitava muito. Jesus fazia milagres no sábado. Jesus estava quebrando esses paradigmas aí. Então ele é convidado para ir na casa de um fariseu, que era um doutor da lei. Quando ele chega lá, é que essa questão do ósculo santo, esse exemplo bíblico é que fica muito latente aos nossos olhos. Jesus chega, a cultura fala, não só do ósculo santo, que às vezes a gente pega alguns detalhes, algumas coisas separadas, né? Mas o que Jesus cobra?
não é que ele cobra, ele fala que o anfitrião deixou de fazer. O ósculo santo, que é um beijo na sua face, ungir a sua cabeça com óleo, lavar os seus pés e enxugar com a toalha. Ele não fez. Aí a Bíblia vai falar que Jesus chega e senta numa mesa. É importante salientar para os ouvintes que não é essa mesa que a gente está acostumado. A mesa, na época de Jesus, ela ficava mais ou menos um palmo do chão, né? E as pessoas sentavam no chão para se alimentar, né? Então os pés ficavam para trás. Era costume, quando você recebia alguém, você lavava os pés do seu convidado, você dava um beijo, que era o ósculo santo, que era a tradição, e você também ungia o convidado com óleo. O fariseu não faz nenhuma dessas três práticas com Jesus. Aí entra uma mulher prostituta nessa festa, sem ser convidada, detalhe. Ela rompe ali os portões, vai até Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, por falta de toalha, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Enquanto o fariseu não deu o ósculo santo, que era um beijo na face de Jesus, ou na mão, ela beijou os pés de Jesus, não deixou de beijar os pés de Jesus. Aí Jesus, então, propõe uma parábola para esse fariseu, dizendo o seguinte: olha, quem ama mais? Aquele que deve uma quantidade de dinheiro ou que deve uma quantidade inferior? O Senhor perdoa as dívidas, quem ama mais? Aí ele fala, não, aquele que deve muito. Jesus propõe, então, essa mulher, eu cheguei na sua casa, você não, como de costume, não me deu o ósculo santo, o cumprimento com um beijo, você não lavou os meus pés, você não me ungiu, mas essa mulher fez. Então é o mesmo contexto. Entendi. Hoje a igreja, hoje é tradicional, hoje a gente vive com muitos problemas dessas questões. A gente usa o termo na igreja de vigiar. Com certeza. Você entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque há muita coisa por detrás dessa saudação. Entendi. Há muitas pessoas que aproveitam da situação. Então a Igreja Assembleia de Deus hoje, ela não tem esse costume. Mas aí eu parto para aquilo que eu estou falando desde o princípio, eu respeito. Mas nós não temos esse costume. Entendi. Nós não temos esse costume porque esse costume, em vez de traz mais malefícios do que benefícios. Entendi. Traz mais malefícios do que benefícios. E é algo extremamente cultural dos judeus, essa questão do ósculo santo. Algumas igrejas trazem, e se não tem problema, parabéns, ok. Mas nós não achamos errado, mas nós adotamos não fazer isso para evitar problema, né? Porque eu vou te dar o exemplo, eu não queria nenhum homem beijando no rosto da minha esposa. Com todo respeito, também, muito obrigado. Eu também não gostaria também. Com todo respeito. A nossa cultura, né? Verdade. A pessoa se ofenderia, né? Com todo respeito aos que têm esse costume, que fazem, né? De forma cultural, eu respeito. Mas você me perguntou, o pastor Douglas, o marido, eu não gostaria que alguém cumprimentasse minha esposa com um beijo no rosto, e eu também não faria isso, porque a minha esposa também não gostaria que eu cumprimentasse alguma outra mulher, ou homem, ou com um beijo no rosto. Vice-versa, né? Então, não. E assim, não sou contra, respondendo a pergunta, não sou contra, respeito, mas nós, assembleianos, não temos essa prática. Entendi. Muito bom, Não, parabéns beleza. mais uma vez pela resposta incrível, show de bola. Ficou muito bem esclarecido. É ótimo. Vamos tomar um suquinho também, né? Enquanto isso, você vai fazer mais uma pergunta? Isso. Vou fazer mais uma pergunta e vou passar as outras para você. Beleza, tá bom? beleza. Então, pastor Douglas, como sua instituição lida com o progresso científico e tecnológico humano? Puxa vida. Como que a nossa instituição lida com o progresso e o que mais? Com o progresso científico, tecnológico, humano. Os avanços, né? Os avanços. Gente, a Bíblia já nos alertava acerca disso, né? A Bíblia já nos alertava acerca disso, que chegaríamos a esse tempo. Verdade. Né? Poxa, eu tenho 37 anos, eu sou de um tempo que só quem tinha condição financeira muito boa tinha um telefone fixo em casa.
né? É verdade. Era das famílias que tinham mais condições financeiras. Hoje, meu filho tem um celular e esse celular faz chamada de vídeo para... Hoje no estúdio aqui de vocês, muito bem organizado por sinal, vocês estão usando câmeras de última geração no celular. No celular. Verdade. Né? Aí o que a gente faz? Nós louvamos a Deus por isso, porque há uma palavra, a gente precisa pregar o evangelho a toda criatura. E através das redes, através das informações, porque eu acredito que nós vivemos um tempo de falta de informação. Eu sou de um tempo, eu não sei se esse rapaz, quantos anos que esse rapaz tem? 20. Esse rapaz provavelmente nunca foi na biblioteca para procurar um livro, vai no Google. Eu peguei. Você pegou? Então, mas na minha época, todas as pesquisas tinham que ser na biblioteca. Então, o que acontece? Hoje nós estamos num outro tempo. Hoje hoje, através do canal de vocês, qualquer pessoa no mundo tem acesso a essa entrevista, né? Então, como que eu vou ser contra? Sendo que eu quero a expansão do reino de Deus. Então hoje a gente não vive, aí é o seguinte, há dois lados dessa moeda. A gente não vive falta de informações, a gente vive o excesso de informações. Aí entra o tal da fake news. Isso. E aí você não sabe o que é verdade, o que é falso, o que é tudo. Eu como eu te disse para vocês, eu sou muito tranquilo, eu falo das coisas lá de casa. Eu falo muito com a minha esposa nesse sentido. Tem hora que ela escuta uma notícia e ela repercute aquela notícia sem saber a veracidade ou não daquela notícia. Então, a minha crítica a as mídias digitais são nessa questão. Pessoas que não têm aquele poder de tudo que escuta já repercute, esse é um lado negativo. Verdade. Mas a informação é maravilhoso. Eu vejo assim que as pessoas, né, a gente hoje tem acesso a esse excesso de informação, então a gente precisa do filtro, né? A gente precisa, a maioria das informações que a gente acessa, a gente precisa às vezes umas 3 ou 5 fontes diferentes para a gente comparar, para a gente ver se realmente aquilo tá batendo ali. Então não pode, igual você está falando, não pode ser a primeira ali, você já ir divulgando aquilo, né? Sim. Então tem que tomar muito esse cuidado aí. E como ela é professora de história também, né? Usar a fonte, né? Perfeitamente. Fonte histórica. Materiais historiográficos que a gente fala, né? Então a gente aprende isso. Você analisar, peraí, essa fonte é segura? É verdade ou não? E agora, o desenvolvimento científico é maravilhoso. A gente precisa disso. Com certeza. A gente tem que entender que tudo... Eu creio assim, respeito, mas eu acredito que tudo foi feito por Deus. Então, se Deus deu a inteligência para o homem está indo aonde Deus está permitindo para o homem ir. Então, eu bato palma, eu fico feliz, eu acompanho, eu sou a favor, gosto, quando a gente tem um passo positivo no que diz respeito. Porque vem trazendo aí as enfermidades hoje. Antigamente a pessoa morria de gripe. Verdade. Eu não sei se vocês sabem, eu quase morri de Covid. Eu lembro, eu acompanhei no grupo do Covid. Então, olha para você ver como é que são as informações. Hoje, depois da vacina, depois dos remédios, depois dos tratamentos, hoje a Covid é tido como uma gripe. Não estou menosprezando porque eu senti na pele o que é. Mas hoje, quando alguém está de Covid, você já não fica tão alarmado. Por quê? Porque vacinou, preveniu e tal. Mas ao tempo atrás, então o que eu falo? O avanço tecnológico, a ciência evoluindo. Isso é maravilhoso. Isso é muito bem. Essa pergunta, ela surgiu para a gente fazer, né, para te fazer essa pergunta justamente por quê? Porque até poucos anos atrás, e eu creio que ainda existe ainda alguns grupos, né, vamos dizer assim, vou falar protestante, que são muito conservadores e vê o avanço tecnológico como algo nocivo, algo, né, do mal. Então, mais uma vez, repito, fico feliz com a sua resposta, com a sua visão e que você leva isso para, né, os seus fiéis, para o pessoal, né, você não cria uma bolha, né, em volta do pessoal que frequenta a sua igreja, né? Repito, 2023. Igual ele falou, né? Ele prega, ele é um livro aberto. Isso, então, isso é muito, não é verdade? Sim. Então, eu tô feliz demais mesmo, estou deslumbrado, na verdade. Não tem pergunta, eu falo de coração, não tem pergunta que eu fico constrangido em falar, porque se eu não souber, eu falo, não sei.
Mas se eu souber, eu trato de qualquer tipo de assunto, porque a gente, igual você tá batendo nessa tecla, né? 2023. Verdade. A gente precisa ter... eu fiquei feliz com essa... Porque eu prego isso. Eu frequento, eu tô perto das pessoas, as pessoas precisam saber que a igreja não pode ser uma sociedade secreta. Entendeu? E eu digo isso para os ouvintes, as pessoas que estão acompanhando. A Assembleia de Deus está aberta para todo tipo de pessoas. Nós estamos treinando as pessoas para receber bem as pessoas. Não sei se foi você que disse que eu prego muito isso na igreja. Gente, aqui é o lugar de você ser feliz. Gente, eu não vim para te reparar, eu vim aqui para pregar a palavra. E se precisa ter alguma mudança, vai partir, o Espírito Santo de Deus vai tocar em você e é você que vai entender essa mudança. Então eu prego muito sobre isso, sobre a pessoa estar bem consigo mesmo. Ontem eu preguei um sermão sobre isso, sobre paz. E eu falei sobre 3 estágios de paz. E a principal paz é a paz interior. Né? Com certeza. Eu não consigo ter paz com outra pessoa se eu não tenho paz comigo mesmo. Eu não consigo ser feliz. Porque a base do amor, talvez a gente foge um pouquinho, mas eu acho importante, a base do amor, ela está em 2 pilares. O que a Bíblia diz? Amai a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Nunca mais do que você. Então tem alguém nos acompanhando aí? Se eu começar a amar o meu filho mais do que eu amo a mim mesmo, eu estou fora da Bíblia. Se eu começar a amar a minha esposa mais do que eu amo a mim mesmo, eu estou fora da Bíblia. Eu preciso me amar. Porque se eu estiver em segundo plano, as outras pessoas podem se aproximar do amor que eu tenho comigo mesmo. Mas se eu não me amar, eu não consigo dar eu não consigo ser uma pessoa de qualidade para o meu próximo. Então, eu falo muito isso na igreja, ensino muito isso, irmão. Você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que se divertir, você tem que se sentir bem, porque senão você está fora da Bíblia. Eu tenho o meu pensamento também, que nós estamos aqui nesse mundo aqui pra gente ser feliz, né? Com certeza. Então você vai viver uma vida aí, né, toda complicada, enfim. Sim. É por isso que vem muitas depressão aí, né, pastor? Depressão, pessoa depressiva, né? E tem demais, né? É verdade. Na verdade, tem uma epidemia de Tem. depressivos, né, nesse Perfeito. mundo. Sim. É igual ele falou, tem que amar a ti primeiro. Sim. Não é verdade? Sim, sim. Isso é muito importante. Sim. Aí, André, vou passar para você então as últimas aqui. Eu vou te falar a verdade que eu tô... Deixa eu ver aqui. André, É a outra que ele queria falar a verdade fazer, né? seguinte, não te cortando, mas Diga. cortando, né? Diga. Sem brincadeira nenhuma. Eu não vou falar aqui qual dessas aqui, mas eu pensei que o pastor não ia responder algumas perguntas, viu? Não, Ah, mas bom, surpreendeu. pode Por isso que ele tem que voltar no canal. É Ele agora verdade, faz é parte verdade. da família Vamos. Sociedade CCA. Tamo Igual, junto. assim como todos os outros que já passaram por aqui, os entrevistados, né? Cada um com um assunto diferente. Ele também agora faz parte da nossa família Sociedade CCA. Não vou frisar aqui quais são elas não, mas tinha 2 que eu tinha quase certeza que eu não ia... esquivar. Você achou que ia colocar contra a parede? Né? Não, que tipo assim, não é um debate aqui, né, pastor? claro que a não. gente tá, né, Sim. conversando aí. Você achou que ele ia se esquivar, que ia rodear verdade. o toco e não ia chegar onde se verdade. queria, né? Igual a gente fez, antes de convidar ele, né, fico muito feliz do pastor ter aceitado esse convite, né? Isso pra gente é muito gratificante, né, André? Falando sobre, assim, da nossa equipe toda, toda a equipe, né? A gente ficou muito feliz do pastor ter aceitado esse convite, muito feliz mesmo. Agradecer mais uma vez, né? Que Deus continue abençoando o pastor, a família, Amém. né? Dando saúde. Obrigado, amém. Né? Amém. Que o pastor continue sendo essa pessoa bacana, Para todos nós, né? amém. Gente fina demais, né, André? Com certeza. Então, Incrível, André. maravilhoso, tô feliz demais. É que eu faço pra ele? Você tá Não? comendo? Já tá pronto aqui. Porque é o seguinte, eu estava preocupado, mas o que acontece? A resposta anterior já quase que praticamente respondeu a essa pergunta que eu vou estar lendo para ele aqui agora. Porque tem muito a ver, né? Entendi. Vamos lá, pastor. Se prepara aí, ó. Vamos lá. Se prepara, já está mais que preparado, é isso. A 8ª pergunta é o seguinte: caso surja alguém, né, dentro aí, os membros da sua igreja, que demonstra aptidões criativas, né, inventivas, que tem uma inteligência acima da média, e como que essa pessoa é tratada? Ela recebe o incentivo, o apoio, ou não é conveniente que alguém se destaque e se projete contribuindo para o progresso da humanidade? Puxa vida, Poxa, esse aqui eu vou responder com
do jeito que eu analiso, né? Porque eu não posso falar em nome da instituição, né? A instituição, ela é fragmentada, cada pessoa trabalha de um jeito, né? Nós temos umas regras, mas nós temos liberdade de conduzir, né? No meu caso, eu gosto de trabalhar com pessoas inteligentes. Com certeza, bem, facilita, né? Bem mais... Exemplo, eu Facilita o compreendimento. gosto de trazer pessoas para pregar na igreja, que eu sou pastor, pessoa que prega melhor do que eu. Entendeu? Eu gosto de pessoas boas. Não faço distinção. Eu sei que tem pessoas... Nós estamos no interior, né? Gente, eu fico fascinado, porque tem um irmão, eu vou falar o nome dele aqui, irmão Antônio Mangaba. Ele mora lá no Jatobazinho. Eu vi aqui, camarada, na simplicidade dele, pregar uma mensagem simples. Rapaz, que aquilo ali eu fiquei apaixonado. Ele estava contando um testemunho que ele viu na casa dele sobre as criações. Sobre o negócio de um cachorro com... Rapaz, mas aquilo trouxe uma clareza tão grande acerca de um texto bíblico, que ele usou um exemplo. E eu falei, puxa vida, o cara nunca frequentou uma faculdade, talvez a escolaridade dele é precária por falta de oportunidade ou por necessidade de trabalhar, mas é uma pessoa muito simples, mas que trouxe algo esclarecedor através do testemunho. Sei respeitar, respeito, admiro e tal. Eu gosto de pessoas que se destacam. Você trabalhar com quem é inteligente no sentido que pega as coisas que você traz, é muito bom. Eu não estou querendo... Quem trabalha comigo, se você fazer uma pesquisa dos meninos que trabalham comigo, os obesos que trabalham comigo, eles vão te confirmar o que eu estou falando aqui. Eu dou toda a liberdade. Eu gosto que as pessoas desenvolvam e façam melhor. Eu estou voltando de um período de férias. Eu peguei 15 dias agora em janeiro. O pastor... Ele fatia para nós essas... Quando eu falo pastor, é o meu líder, né? Doronel Camilo. Ele fatia para a gente 15 dias em janeiro e 15 dias em julho, para a gente não se ausentar muito da igreja. Então, essa pergunta é interessante porque eu me ausentei da igreja por 15 dias, mas treinei as pessoas. Eu voltei para a igreja estava melhor do que quando eu saí. Ó, que bacana. Ó, que maravilha. E aí você não vai ficar enciumado, você vai ficar orgulhoso, feliz, né? Porque dependendo da pessoa que tem o ego, né, que é diferente, né, graças a Deus, que não é o seu caso, a pessoa fica, mas pera aqui, aí se sente ameaçado, né? A minha maior alegria, eu estava conversando com o Osimar aqui em off, sobre o pastor lá de Poções, que ele disse, mas o pastor é o Davi. Eu, quando cheguei em Poções, há 13 anos atrás, ele estava no banco. Ele era um menino que não pregava nada, daqui da região, né? Filho do Ordalino, nós mandamos também um abraço para a irmã Maria, são pessoas aqui de Paineiras aqui. Eu conheço, eu pintei uma vez a igreja lá. Pessoas excepcionais. Então o que acontece? Peguei esse menino, comecei a colocar ele do meu lado para trabalhar, foi desenvolvendo, até que teve um dia que ele fez uma ministração. E parece, na cabeça dele, ele não foi tão bem, porque ele não viu a resposta da igreja sobre aquilo que ele pregou. E é um caso interessante, porque eu morando em Poções, eu fui para casa, e isso já era por volta de 9h30 para 10 horas. E eles acordam lá 3h30 da manhã para poder trabalhar. Isso era quase 10 horas. Eu cheguei em casa e fiquei incomodado, eu falei com a minha esposa, eu preciso ir na casa do Davi. Minha esposa falou assim, mas agora não, poxa, eu tô dormindo. Eu falei, não, mas eu preciso lá. Porque ele ficou muito... Eu percebi como líder, vi que ele ficou frustrado. Eu fui lá e conversei com ele. Interessante que ele falou comigo assim, pastor, se o senhor não tivesse vindo aqui, eu nunca mais pregava. Olha, tá porque vendo? Eu fiquei frustrado. Fiquei triste. Eu falei, não, Davi, é assim mesmo. A gente, quando a gente fala para pessoas, tem hora que as pessoas recebem, tem hora que as pessoas não recebem, e é assim. É verdade. Aí, olha para você ver, através de uma visita que parecia ser inconveniente pelo horário, mas salvou o ministério dele. Com certeza. Porque ele continuou, começou a sair muito bem, hoje prega muito melhor do que eu. Ele é uma bênção. E quando eu saí de lá, depois, a cabo de 5 anos, o nosso líder, nosso pastor presidente em Três Marias, pastor Dororel, falou assim, Douglas, você tem alguém lá que possa assumir a igreja? Eu falei, eu tenho. É o Davi. E ele vai para 8 anos lá. Né? 8 anos dirigindo a igreja. Filhote seu, né? Cria sua. E fala que vai tirar ele de lá, que os irmãos já ficam. Que eu já tentei tirar ele de lá umas 2 vezes. Tentando levar ele para uma outra igreja, para que ele possa crescer, não que Poções ele não vai ter o crescimento, não, porque eu entendo que é um tempo e a igreja não quer que ele saia, então ele está indo bem. Então eu lido muito bem com isso, e eu acho assim, sabe por que eu lido bem com isso?
isso sem demagogia, eu estou sendo sincero, estou falando diante de vocês, estou falando diante de Deus. Eu sei a promessa de Deus na minha vida. E eu sei que ninguém é insubstituível, mas eu sei que aquilo que é meu ninguém pega. O que é meu, é meu. Eu não preciso fazer de alguém escada para me subir. Não, o que é meu é meu. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Então, se eu ajudar alguém, esse alguém não vai tomar o meu lugar, porque aquilo que é meu e pronto. Maravilhoso. É verdade. Então eu lido muito bem com isso. Pastor, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem mais 3 perguntas, mas Sim. a gente não vai te fazer essas perguntas hoje. Ok. A gente vai deixar para outra oportunidade Tá bom. e possivelmente quando Rapaz, o seu tinha retorno uma aqui que eu tava será esperando. ao vivo, né? Não, mas a gente vai deixar porque Tá. nosso vídeo já está bastante extenso Sim, também, sim, né? sim. Então a gente deixa para outra oportunidade Legal. e a gente já faz essa ao vivo porque aí as pessoas também interagem também, Bom, né? bom, E aí bom. façam perguntas. A gente já fica muito feliz. Era essa, não era? Eu tô morando aqui pertinho, só se me falar que eu venho. Eu penso que a gente tem que deixar alguma coisa, um gostinho de quero mais pra Com depois. certeza. Né? Com Se certeza. vocês falar aí que na próxima a gente vai falar sobre dízimo, aí a galera vai querer vir para participar, porque é um Então, assunto. tem algo sobre isso, né? Então, a gente fala a próxima vez. Beleza. Então é o seguinte, tô super feliz mesmo, né? Como eu tinha dito, não sabia como que ia ser o desenrolar da entrevista, mas é igual o Eli falou, a gente meio que intuiu que realmente tá sendo, né, um divisor de águas aqui no nosso canal, né? A sua presença aqui, né? E que igual a gente já frisou várias vezes, que sim, irá retornar aqui no nosso canal, né? Várias vezes aí, né? A gente vai fazer as outras entrevistas, né, com as outras pessoas, a gente vai ver as visões dela, é interessante, né, certamente, né, tu vai acompanhar, Sim, né, sim. pra gente ir, porque isso a gente pega o que é positivo, o que a gente não concorda, a gente, né, porque Sim, sempre, sim, porque sim. às vezes a pessoa fala aí 100 palavras, se 1, 2, 3 já fizer sentido pra gente, já, né, Opa, já é perfeito, positivo. perfeito. Então, como eu disse, a gente fica muito feliz, certamente a audiência, né, vai amar demais assistir né, a sua fala aqui, as suas respostas incríveis mesmo. E é isso aí. Seja muito bem-vindo, então, à família Sociedade CCA. Obrigado. Tá bom? Obrigado. A gente agradece mais uma vez a Maria Formiga por ter trazido esses doces aqui. O pastor vai levar para casa, para, né, um desses potinhos aí, para a família experimentar Opa. também. E é claro, a gente vai também, né? Com certeza, eu tô né? louquinho para experimentar, para ver o que é o sabor desse potinho. Nem sei ainda o que é que tá aí. Mas é isso aí, pastor. Mais uma vez, gratidão por tudo. Passo a palavra agora para o Osimar. Gostaria de agradecer, pastor, mais uma vez, né? Já agradeci mais umas vezes, mas Obrigado, irmão. sempre assim, lembrando, né, que nós estamos muito felizes mesmo do pastor ter aceitado esse convite, né? Igual eu falei com o pastor, tinha 2 aqui que eu achei que o pastor não ia responder. Quais que são? Não vou deixar, né? Não vou falar não. Manda pra mim off depois. Depois eu te falo em Tá off, bom. tá bom? Eu achei que não ia porque, assim, as pesquisas, né? Então a gente teve algumas aqui que, assim, são muito polêmicas, né? Entendi. Então eu achei que não ia... Mas quem estuda, Osimar, tira de letra. Com certeza. Então, Eu já até sei qual que é, Osimar. sabe? Sei. Mas não é possível, gente. É a questão de pastoras. Uma delas. Não é? Não tem jeito, tá vendo? Mas eu Adivinha respondeu os muito pensamentos bem, da gente. Muito bem respondido. Pois é. Deixa então as suas considerações finais aqui para nossa audiência, pastor. Ô, gente, eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer e parabenizar vocês, né? Obrigado. Por essa iniciativa tremendo. Casos, conhecimentos e amizades. Aqui para nós mineiros não é casos, é causos, né? Causos. Mas muito bacana. Bate-papo descontraído, ó, pra você ver, o tempo passou tão depressa, né? Tão depressa. Deixei minha família ali na praça, ali tomando sorvete e vim cá. Agora que eu assustei, que já são 9 horas. Então foi muito bom. Eu deixo aqui o meu agradecimento e louvar a Deus pela vida dos ouvintes que vão acompanhar. E se vocês me permitem, dizer que a Assembleia de Deus está de portas abertas para receber, para que vocês possam fazer uma visita, participar com a gente de algum culto ali. Nós estamos ali toda terça, quinta e domingo. Domingo nós temos amanhã e à noite. E vai lá para conhecer o nosso trabalho. Quem sabe o canal vai lá, né, de repente, pra gente fazer Ok, uma bom. cobertura de Poxa, algum culto, então, né, não Osimar? convidado. Quem sabe, né? Estão Se convidados. Se convidar, a gente vai, Já né? está convidado, com isso aí, certeza. então, Já está vai, convidado. seria interessante. A participar com a gente vai ser uma benção. Eu Isso aí. fico Então, feliz.
Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Osimar, Pastor, também, por ter muito obrigado. Foi um por ter prazer conduzido aqui conhecer um prazer, trecho. prazerão. Osimar, galera, estava um pouco ansioso, né? Mas deu tudo certo, né, Osimar? Primeira, né? Primeira vez em frente. Assim, Então a gente vai entrevista lapidando, em né? frente às câmeras, né? Então a gente fica um pouquinho assim, meio foi Mas muito ele bem, tem né? outros vídeos já que ele já fez com a gente. Só porque, assim, para entrevistar uma pessoa, normalmente ele é entrevistado. Mas ele foi muito né? bem. Foi. Obrigado. Sim, é um dos nossos parceirão aqui do nosso Estamos Sociedade aprendendo. CCA. Que bom. Galera, mais uma vez, um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência do nosso canal. E é isso aí. Esse foi o primeiro episódio, né, da série Diálogo aqui no nosso canal. E é isso aí, um abraço a todos vocês. Se inscrevam no canal, sigam lá, né, o pastor no Instagram. Isso. Qual que é o seu Instagram? É PR Douglas _Souza. Pastor Douglas Souza. Beleza, É isso. é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com todo mundo e também de dar, né, de se inscrever caso você não é inscrito, né? E é isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no nosso Sociedade CCA. Podemos orar? Querido Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, nessa forma, poder levar a tua palavra, através de um testemunho, através das perguntas que serão respondidas, que os ouvintes possam ser esclarecidos através desse projeto, que o Senhor possa abençoar na condução desse projeto. A nossa cidade precisa, é um up na cultura, nós queremos louvar o Senhor e que o Senhor venha dar crescimento para esse canal. Nós te louvamos e pedimos que possa tudo transcorrer na paz e de acordo com a tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.